Oi, gente. Você já amou uma pessoa tanto, a ponto de você amar ela mais do que você mesmo? Seu coração não aguentar de tanto amor, de você só pensar naquela pessoa 24 horas, a vida não ter graça se aquela pessoa não tiver, você só pensar naquela pessoa, aquela pessoa é tudo pra você naquele momento, e você achar que você nunca vai conseguir deixar de gostar da pessoa, que nunca você vai esquecer ela, que você já passou por essa experiência. Mas depois de um tempo, aquela loucura daquela paixão, aquela coisa maluca, depois a paixão acabar e você pensar, meu Deus, eu consigo viver sem essa pessoa, eu não penso mais nela, eu não sinto mais falta, eu não sinto mais nada. E eu achava que esse amor ia ser pra sempre, que eu ia gostar dessa pessoa o resto da minha vida, porque era tão forte, tão intenso, que eu achava que nunca na minha vida eu ia conseguir esquecer, nunca eu ia deixar de gostar, que essa pessoa seria pra sempre o amor da minha vida. Fazia planos de viver com essa pessoa pra sempre e recalculando tudo, assim, aquela pessoa era o centro do seu coração. Você já passou por essa experiência? De amar uma pessoa mais do que a você mesmo? E tudo, você quer ver a pessoa todo dia, você quer ouvir a voz dela, tudo te lembra a pessoa. Você anda na rua, você só pensa na pessoa. Já passou por essa experiência? E depois isso passar, você acha que isso nunca vai passar, mas quando passa a paixão, você não sente mais nada pela pessoa, e você pensa, nossa, que estranho, aquela pessoa era tudo pra mim, outro dia era o centro da minha vida, era tudo pra mim, era assim, tudo que eu queria pra minha vida era aquela pessoa, e de repente não é mais. De repente eu não sinto mais nada, de repente essa pessoa não faz mais parte dos meus pensamentos, nem dos meus sonhos, nem do meu coração. Eu tava pensando nisso. Eu acho que Deus estava me mostrando que a gente toma cuidado com paixões, porque a paixão engana a gente, né? A gente acha que é uma coisa eterna, que isso nunca vai passar, que você sempre vai gostar dessa pessoa, que você não vai conseguir viver sem ela, que ela é tudo pra você. Mas depois passa, gente, isso passa. E é tão estranho quando passa. É estranho você olhar pra uma pessoa que você amou tanto, com todas as forças, e você não sentir mais nada por ela. Você não ter mais aquele desejo, aquela vontade de estar com a pessoa, não ter mais aqueles pensamentos o tempo todo, aqueles sonhos que você tinha. Então é muito estranho, sabe? É muito estranho você perceber que um amor, quando o amor acaba, né? Na verdade não é um amor, né? A gente tenta também dar nome para as coisas, mas tanto faz, se é amor, se é paixão, o que muda é o nome. Mas é muito estranho quando isso acontece, porque é muito estranho porque quando você está apaixonado, quando você está amando, você está gostando de uma pessoa, você literalmente você tá louco. Você só pensa nisso, não pensa mais nada na vida. Essa pessoa é o centro do seu pensamento, do seu coração. Você não consegue fazer mais nada da vida a não ser pensar nessa pessoa. Você não consegue trabalhar direito, você não consegue estudar direito, você não consegue fazer nada direito. E a gente acha que isso nunca vai passar. Mas passa. Deus estava me lembrando aqui
quanto eu amei uma pessoa intensamente, com todas as minhas forças do meu coração, e o quanto essa pessoa era importantíssima para mim, o quanto ela era especial no meu coração. Era uma pessoa que eu achava que eu iria querer viver com ela para sempre, que eu nunca iria deixar de gostar. Quantas vezes eu chorei por causa dela, quantas vezes eu fiquei arrasada por causa das coisas que ela fazia comigo, e eu achava que isso nunca ia passar. Eu achava que eu nunca ia perder esse sentimento. Mas Deus está me lembrando, sabe? Que isso passa. Pode ficar em paz, que isso vai passar. Se você hoje está sofrendo por qualquer pessoa que seja, não fica chorando não, sabe? Porque isso vai passar. Hoje parece que não vai passar, mas vai. E quando passar, você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, por que eu fui tão idiota? Por que eu fiz coisas tão idiotas? Porque quando você está apaixonado, você faz coisas idiotas. Você faz coisas loucas que em sã consciência você nunca faria. Em hipótese nenhuma você faria as coisas que você fez se você não estivesse nesse estado de loucura, de paixão. É um estado de loucura, né? E você pensa: meu Deus, como que eu tive coragem de fazer isso? A pessoa, quando tá apaixonada, ela tem coragem de largar tudo que ela tem e ir para outro lugar, procurar a pessoa. Ela tem prejuízos financeiros, riscos que ela nem leva em conta, e ela faz tudo pela pessoa. E graças a Deus que não deu certo, né? Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque não era. Porque se fosse para dar certo, se fosse bom, teria dado certo. Se não deu certo é porque não era bom, né? A gente tem que entender isso. Uma coisa que eu falo para Deus é o seguinte: eu sei que a paixão é uma loucura, a paixão é cega, ela não enxerga as coisas com clareza, ela deixa você totalmente inebriado, fora de si. Só que se algum dia na minha vida eu for me apaixonar, eu for me relacionar com alguém, porque eu tô num processo de separação, né, gente? Não sei se você sabe disso. Não sei se eu já falei disso, mas se algum dia eu for me relacionar com alguém, eu quero estar apaixonada, gente, porque eu acho que deve ser a melhor coisa do mundo você se relacionar com uma pessoa quando você tá apaixonado. Quando você tá apaixonado e ela também, né? Porque é tão bom a sensação da paixão, é tão boa, mas ao mesmo tempo perigosa. Eu fico imaginando você se relacionar com uma pessoa só porque você gosta ela é legal, ela é bacana. Não é a mesma coisa de você estar apaixonado por ela. É lógico que o problema da paixão é que você não consegue enxergar os defeitos da pessoa e acaba normalmente você se apaixonando por uma pessoa errada. Mas o bom deve ser você se apaixonar pela pessoa certa. Porque também você se relacionar com uma pessoa só porque ela é boazinha, porque ela é legalzinha, deve ser tão sem graça. Quer dizer, deve ser não, é tão sem graça, que eu acho que tem que ter a paixão. Eu acho que a paixão, ela é aquela força que Deus criou dentro de nós para impulsionar você a realmente doar sua vida pela outra pessoa. A força inicial que a gente precisa para um relacionamento. Mas ela não é duradoura e nem é confiável. Mas ela foi criada por Deus, gente. Foi Deus que criou isso. Então, a paixão, quando ela é direcionada para a pessoa certa, para a pessoa certa, deve ser a coisa mais linda do mundo, deve ser a coisa mais maravilhosa. Eu fico pensando, gente, deve ser a coisa mais gostosa do mundo é você casar com uma pessoa apaixonado e ela apaixonada por você e sendo a pessoa certa. Deve ser muito bom, porque a paixão, ela te faz se sentir nas nuvens, né? Agora, você se relacionar com uma pessoa só porque ela é legalzinha, ela é tão bacaninha, ela é tão
tão honesta. Só por isso, gente, deve ser tão ruim. Mas tão ruim. Eu fico vendo, às vezes, uns filmes. É lógico que filme não é realidade. Mas eu fico vendo uns filmes, assim, a gente vê como que é tão interessante a paixão, né? Mas o problema é esse, que a paixão normalmente é direcionada para quem não deveria ser. Agora, a gente vê, às vezes, a menina no filme, né? Sempre se apaixona pelo homem errado. Agora, o bonzinho, que ela deveria se apaixonar, que era aquele que ia dar tudo certo, ela nunca se apaixona por ele, né? Alguma coisa, né, parecida com a vida real. Mas a gente fica assim, nossa, a paixão... Eu acho que a paixão é uma força muito boa, mas muito perigosa. Mas eu acho que quando ela é direcionada para a pessoa certa e aquela pessoa também sente a mesma coisa por você, deve ser a melhor coisa do mundo. Eu acho que eu vejo alguns casos de pessoas que casaram apaixonados mesmo pela pessoa certa. Eu acho que essa é a melhor coisa. Porque também se casar só porque a pessoa é legal, ela é legal, honesta, trabalhadora, só isso, deve ser ruim demais. Deve ser ruim não, é ruim. Eu acho que tem que ter mais do que só, ela é bacana, ela é uma pessoa legal, honesta. Então, eu pedi a Deus, falei, Deus, se um dia eu for relacionar com alguém, que o Senhor traga essa pessoa, mas eu tenho que apaixonar por ela. Eu não quero casar com uma pessoa que eu não sou apaixonada, não. Eu não quero casar com uma pessoa que não é apaixonada por mim. Espera aí só um pouquinho. Eu quero casar com uma pessoa que eu for apaixonada por ela e ela por mim. Eu quero viver intensamente uma paixão, gente. Esse negócio de viver com uma pessoa sem paixão no início do relacionamento deve ser ruim demais. Aquela coisa... 700 metros, vire à direita no Rua do Couro. Então, assim, eu falei com Deus, eu quero ser apaixonada. Eu não quero uma pessoa só, que se eu trago uma pessoa, ele é honesto, ele é um homem honesto, bonzinho. Não, beleza, tem que ser honesto, tem que ser bom, um companheiro, mas tem que ter paixão, gente, pelo amor de Deus. Se relacionar com uma pessoa que você não tem atração por ela, aquela atração fatal por ela, não tem, eu acho que não tem graça, não. Pelo menos no início, né? A gente tem que ter esse gostinho da paixão do início. Mas a paixão é só um aperitivo da relação, é só o início, né? Não é o prato principal. A paixão é só aquela coisa do início, depois vai vir o amor. Mas tem que ter a paixão, gente, tem que ter. Eu não quero me relacionar com ninguém que eu não me apaixonar. Vire à direita no Rua do Couro. Eu não quero ficar com uma pessoa só porque ela é legal, não. Só porque ela é gente boa, não. Tem que ter paixão. Eu sou desse pensamento. Claro que tem pessoas que pensam diferente, mas eu penso assim. Se não tiver paixão, não tem graça. Então tem que ter. Tem que ter aquela coisa, aquele frio na barriga, de você ver a pessoa. No Rua do Couro. Tem que ter aquela sensação boa de ouvir a voz da pessoa e seu coração acelerar. Eu acho que tem que ter isso. Se não tiver isso, não tem graça, né? Mas isso passa, viu, gente? Isso passa. Então, se você estiver sofrendo por uma paixão, não fica sofrendo não, porque isso vai passar. E quando passa, você fala, nossa, meu Deus, eu achava que eu ia gostar disso pra sempre, que eu ia ser assim pra sempre. Mas não é não. Isso passa. Fique em paz, que isso vai passar. Deus abençoe vocês. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Depois eu gravo um outro videozinho pra nós. Se inscreve no nosso canal aí. Curte, compartilha, comenta. Porque pra gente crescer, o nosso canal crescer, né, gente? Ajuda aí, né? Beijinho pra vocês, viu? Tchauzinho.